O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia da Páscoa nós estamos meditando sobre as aparições de Nosso Senhor para os seus, não é? E concomitante a isso, a manifestação de uma realidade nova, que até então não existia, era desconhecida, não só naquilo que ela é, mas também nos seus efeitos. Aqui começa a aparecer a Igreja. A Igreja, a gente precisa entender o que ela é e como que ela funciona, para a gente não tratá-la de modo equivocado. Quando fala de Igreja, a gente logo imediatamente remete lá ao Vaticano, né? Ou então aos bispos todos paramentados, ou então aos padres, ou então aos templos religiosos. Isso tudo é a dimensão institucional da Igreja. A Igreja ela é uma realidade sobrenatural, a gente não a vê, mas ela, por existir, por ser realidade, ela se manifesta de alguma maneira na realidade concreta. Como é que isso acontece? Por meio da instituição visível. Os bispos lá, cardeal, padre, fiel, batizado, com missa, com sacramento, com catequese, com doutrina, enfim. Mas a Igreja não é isso. A Igreja, no fundo, é uma comunhão de pessoas em Cristo, uma comunhão de pessoas que foram batizadas. Todo aquele que é batizado, ao sair, não é, da água do batismo, ele sai novo, ele nasce de novo para essa comunhão que é chamada de Igreja. A Igreja, ela é, como vai dizer São Paulo, ela é o corpo de Cristo. É o corpo místico de Nosso Senhor. Então, ela é um organismo vivo formado por pessoas. Nós, os batizados, tanto vivos quanto mortos. Porque a Igreja ela é dividida em 3 dimensões, não é? Tem a nós aqui caminhamos, os militantes, aqueles que morreram, que não estão no inferno, as almas do purgatório, que é a Igreja padecente, para quem no dia de finados nós rezamos, que é o dia, né, a comemoração dos fiéis, porque ainda são fiéis, porém são defuntos, não têm função alguma. Inclusive, desta Igreja, por incrível que pareça, faz parte hoje o Romano Pontífice Francisco. Por isso que nós não rezamos mais por ele lá na primeira parte, lá em comunhão com o nosso, agora falta, em comunhão com o nosso Papa, porque o Papa agora é defunto, e defunto é aquele que não tem mais função, ou seja, não exerce mais nenhum papel militante, agora só precisa e espera as nossas orações e os méritos dos santos, e
a igreja triunfante, que é a igreja daqueles que já morreram, já estão em Cristo, gloriosos lá, aproveitando, gozando lá da vida bem-aventurada. Aqui começa a nascer isso, começa a nascer a igreja, começa a manifestar os frutos da igreja, e a sua missão começa a ficar evidente, né? Nosso Senhor aqui aparece para os 12, que são os apóstolos, aqueles que vão confirmar o povo na fé, né? São os que vão, a partir de então, batizar, os que vão trazer os filhos para a igreja. Eles são surpreendidos aqui não uma vez, mas várias vezes pela aparição de Nosso Senhor. E Nosso Senhor não insiste à toa aparecendo para os apóstolos. É preciso que os apóstolos creiam que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Caso contrário, ninguém mais vai acreditar. Hoje, nós que estamos aqui em 2025 celebrando a ressurreição de Cristo com toda essa glória, essa pompa, essa alegria, essa esperança, tudo isso é devido ao testemunho dos apóstolos. Tanto é que Nosso Senhor, no final do seu evangelho, ele vai dizer: vós sereis testemunhas de tudo isso. Vocês precisam crer que eu vim ao mundo, que eu padeci aquela paixão, mas que eu também ressuscitei dos mortos, e vocês devem pregar isso ao povo, para que o povo, o mundo, creia. Nosso Senhor aqui, ele dá provas da sua ressurreição para os apóstolos. Eles vão dizer: mas isso é um fantasma. Olha, prefere acreditar que é um fantasma, prefere acreditar que é uma manifestação demoníaca até do que o próprio Cristo ali ressuscitado. Cristo que falou ali com eles, disse, anunciou, fez com que eles intuíssem, não é? Pregou, falou dos profetas, etc. Mas eles não entenderam, ainda eram muito lentos na inteligência para crer. Ele vai e come. O evangelho vai dizer que ele comeu, para dizer o que? Olha, eu não sou um fantasma, eu tenho um corpo. Isso aqui não é um espírito flutuando. Não, eu tenho um corpo. Aquele que caminhou com você está de volta. Manteve nas suas mãos as marcas da paixão, daquilo que ele sofreu por nós, para que nós crescêssemos nisso, né? Tem uma homilia muito bonita, está dizendo lá, Catequese de Jerusalém, não sei quem é o autor, mas ele está dizendo, né, de falar lá que Cristo sofreu, né, carregou, teve nas suas mãos as marcas de um suplício doloroso. Eu, sem esforço nenhum, consigo obter a salvação fazendo comunhão com ele, com Cristo ressuscitado. Aquele que sofreu, que com muito esforço, as duras penas, conseguiu para mim a salvação, eu, sem esforço nenhum, apenas fazendo comunhão com ele, consigo para mim, né, beber desses benefícios que ele conquistou para nós. Ele vai mostrar para eles que ele ressuscitou verdadeiramente e vai contar com esse testemunho futuro. Vão acreditar? Cristo vai abrir a inteligência dos apóstolos. É Cristo quem abre a inteligência dele para que eles creiam naquilo e manifestem aquilo ali, né? Publiquem aquilo, divulguem, façam daquele conteúdo a razão de seu apostolado. E aí a gente entende qual que é a diferença, né, de um apóstolo, de uma pessoa que crê e prega aquilo que crê, de uma pessoa que trata isso aqui como mera esterilidade. Um professor acadêmico é muito diferente, né, de um professor acadêmico para um apóstolo, para um pastor, para um santo. O santo é aquele que conseguiu mergulhar no mistério de Cristo a tal ponto que foi seduzido por ele, não foi frio, não foi resistente. E quando Cristo ele seduz, quando Cristo abraça, é muito difícil a gente sair disso. A razão mais do que suficiente para viver em Cristo não é nós nos convencendo intelectualmente, não, foi por isso, por aqui, não, porque na ação, é a ação dele, a ação sobrenatural de Cristo, ele nos captura, e quando ele nos captura, para nós que fomos capturados, fica difícil nos desvincular dele, e dentro desse relacionamento com Cristo, depois de termos sido capturados por ele, é ali que a gente tem a fé, é ali que a gente consegue, a partir daquilo que a gente consegue anunciar e crer que ele ressuscitou verdadeiramente. Senão eu vou começar aqui e chegar aqui para vocês dizer não, que Cristo ressuscitou verdadeiramente, que isso é impossível, que de acordo com a ciência, com a física, com o diabo a quatro, é impossível que eu me volte dos mortos, que a gente tem que ressignificar a ressurreição de Cristo. Vamos poder começar a dizer que Cristo ressuscitou na mente e no coração dos apóstolos, olha que bonito, que não foi uma ressurreição de corpo e alma. Não, uma pessoa que diz isso não reza, uma pessoa que diz isso não tem fé. Está dizendo aqui, as Escrituras atestam, os apóstolos atestaram isso, os santos atestaram isso, por que nós vamos duvidar disso agora e querer ressignificar isso? Não, a ressurreição não diz nada para o homem e para a mulher modernos de hoje, né? Para o homem moderno de hoje é difícil acreditar que o homem voltou dos mortos.
Não é difícil para o homem, para a mulher moderna. Isso sempre foi difícil, sempre foi custoso para os homens de qualquer época crer nisso. Tanto é que foram surgindo ao longo da história da igreja uma quantidade enorme de heresias. E o que são essas heresias? O homem tentando explicar com a sua própria cabeça, com a sua própria inteligência limitada, com essa inteligência, essa cabeça dura dos apóstolos, querer explicar como é que Cristo ressuscitou. E aí cometeram uma quantidade enorme de erros. Em contrapartida, aqueles que foram seduzidos por Cristo, deixaram ser seduzidos por Ele, tiveram inteligência aberta e conseguiram entender e explicar para os outros, a seu modo, essa maravilha, esse mistério da ressurreição, da volta de Cristo dos mortos, da vida que Ele deu a partir da sua para nós. Precisamos que nós exercitemos a fé, não é? Esse paralítico que foi curado pelos apóstolos, né? Nós ouvimos na primeira leitura, tirado dos Atos dos Apóstolos, São Pedro está incomodado. Por que vocês estão olhando para a gente? Eles estão achando que foi por nossa própria força que nós devolvemos a saúde para esse homem? Não, foi por causa do Cristo. E né, nesse mesmo nome, São Pedro vai dizer que esse paralítico teve a sua saúde totalmente restabelecida. Pela fé, aquele paralítico recebeu a cura não só daquilo que era físico, da sua doença física, mas também da sua alma, do seu espírito. Ele foi sanado exteriormente e interiormente, inclusive na sua inteligência. Quem nos dá a capacidade de acolher o Cristo, de entender o mistério, de acolhê-lo como verdade, é a fé. E é a fé que vai fazer com que, ela que vai mover montanhas, ela vai mover o nosso coração para cumprir tudo aquilo que nosso Senhor exige de nós, para que nós possamos ser igreja de fato, né? O que é ser igreja? Ser igreja é viver conforme a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver nele, sem desagradá-lo, sem ofendê-lo, sem desobedecê-lo, buscando amá-lo e buscando ser sinal do amor dele para a vida, para os outros. É assim que a gente de verdade rejubila e demonstra que crê na ressurreição. Nós devemos muito a esses homens, a esses apóstolos que nos pregaram a ressurreição de Cristo. Você sabe que nós temos 3 indícios, não é, que nos faz atesta, nos dá certeza mesmo de que Cristo ressuscitou de verdade, em corpo e alma, que aquele túmulo lá dele realmente está vazio, não existe um corpo de Jesus escondido em lugar nenhum. Em primeiro lugar, o túmulo vazio é um indício de que Jesus ressuscitou, não tem ninguém lá, está vazio o túmulo. Segundo, os apóstolos todos, mais alguns discípulos, mais as santas mulheres, deram testemunho de que viram Jesus depois. Disseram que viram ele. Vão dizer que até que viu ele comendo. Só que o terceiro indício é o mais arrebatador de todos. E é aquele que nos pega. Todos eles que viram Cristo ressuscitado, os apóstolos, o Império Romano pulou em cima deles. Os judeus também. E disseram: isso que vocês estão vendo é mentira. Fala que é mentira, renuncia a isso, para de falar o nome de Jesus que vocês vão ficar livres, senão vocês vão morrer. E o que eles fizeram? Morreram. Não arredaram o pé, disseram: não, eu vi que ele ressuscitou sim, mas você não pode, então você vai ter que me matar. Se você me matar, aí eu fico calado. E foram assim que fizeram. Por que eu creio que Jesus ressuscitou? Porque São Pedro, quando foi colocado contra a parede pelo Império Romano, e para ele negar o nome de Cristo, para ele voltar atrás e dizer que tudo aquilo que ele pregou, a ressurreição de Cristo, era mentira, o que ele fez? Calou a boca, não negou, morreu. Quem é que morre por uma mentira? Se for um louco. Se fosse São Pedro o único louco a morrer, tudo bem, né? Aí São Pedro era doido mesmo. Mas todos os apóstolos, exceto aquele que se matou, Judas, os outros foram assassinados. O que não foi João, ele é um confessor da fé, porque ele foi jogado, segundo a tradição, num caldeirão de azeite fervendo. Não morreu, mas sofreu por causa do nome de Cristo, por causa da ressurreição de Cristo. Tantas mulheres, tantos homens daquela época que viram e testemunharam que Cristo havia ressuscitado, também derramaram seu sangue. É nessa certeza bonita de que não há treva que resista àquele que crê em Cristo, é que nós celebramos e nos alegramos com a Páscoa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.